A gente decidiu sair de Portugal e vir passar uma temporada aqui na Espanha para mostrar como é a vida nas cidades espanholas. E olha, já de primeira impressão, a gente vê o grande número de pessoas, principalmente de jovens. Eu faço sempre esse comparativo com as cidades portuguesas, que é a realidade que a gente conhece. E a gente está numa cidade de 100 mil habitantes, que é a cidade de Lugo, que fica na região da Galiza, na região autônoma da Galiza. E eu tenho certeza que a grande maioria de vocês nunca ouviu falar dessa cidade, mas a gente vai dar uma volta para falar de assuntos como custo de vida, transporte, de como um morador, né, viveria aqui. Mas realmente é muita gente. Olha, por essas muralhas antigas, vocês percebem que é uma cidade extremamente histórica. Mas já sendo honesto com vocês, a gente já deu uma volta por aqui e é uma cidade que não parou no tempo. Tem muito desenvolvimento, muito comércio e muita coisa para fazer. Então a gente vai entrar na muralha e mostrar isso para vocês. Por curiosidade, essas muralhas que vocês viram foram construídas pelos romanos, né? Aqui tem muita influência dos romanos e dos celtas. Essa muralha tem uma extensão total de aproximadamente 2 quilômetros e tem 10 dessas portas de entrada que vocês viram. E aqui dentro da muralha mesmo, você pensa, é só parte histórica, não vai ter nada, vai ser meio... Mas não, olha as construções que tem aqui. Tem muito café, tem loja de arte, tem loja de serviços de venda de coisas. Tem muita gente, e a gente está num dia de semana, pessoal. Não é um final de semana turístico nem nada. Isso aqui que vocês estão vendo é a vida mesmo, é o dia a dia. Eu até queria que vocês deixassem aqui nos comentários. Vocês acham as cidades espanholas bonitas? Vocês acham que essa estrutura desses prédios mais antigos, só que com uma certa modernidade, funciona? E a gente está em novembro, pessoal. A gente está no outono gravando para vocês. E olha, desde outubro tem programação de teatro e dança aqui em vários dias diferentes. Essa é uma das placas. E também aqui na outra a gente viu que também todo final de semana tem algum tipo de programação para as crianças, ou seja, aqui é muito voltado para a família. Aproveitando esse tópico, a gente viu que a Europa está enfrentando, né, dificuldades para manter as pessoas aqui. Portugal é um país que está enfrentando muitos problemas com isso, problemas de natalidade, a população diminuindo. Então, quando você tem esse tipo de programação voltado para a família, para integrar as famílias em comunidade, fortalecer esse sentimento, eu acho que isso faz total sentido para as pessoas se manterem aqui. E eu falo Portugal, mas é porque a gente mora lá, eu e a produção. Mas isso se estende aos mais diversos países, principalmente aqui na Europa, Alemanha, França, Itália, a Coreia do Sul, o Japão, até mesmo o Brasil já está com esse problema populacional. Já tem muita gente ficando mais velha e poucos nascimentos. Então isso lá na frente, mais umas décadas da frente, os países vão ter grande problema em atrair pessoas para viver. Tem alguma coisa que me deixa muito aliviado aqui na Espanha, é que a gente está em pleno centro comercial e mesmo assim você quase não vê passando o carro, você consegue andar aqui pela rua, porque eles têm umas regras que nessa parte central só quem pode entrar de carro ou são os moradores que eventualmente tenham casa aqui, apartamento, ou dos lojistas que venham fazer alguma entrega, mas você não pode estacionar aqui. O lojista vem, deixa aqui a mercadoria e depois sai e vai estacionar em algum outro canto. Então você consegue andar aqui, consegue passear, consegue até deixar o menino correndo de um lado para o outro aqui, doido, que não vai ter problema, que não vai passar um carro não te atropelando. Bem aqui tem um mapinha, pessoal, da muralha e das portas, ó. As 10 portas que eu falei são essas aqui, esses marcadinhos em preto. A gente entrou por essa porta do Bispo, a gente andou por aqui, a gente está aqui na Porta de São Pedro, só que o nosso destino final para sair é a porta da estação, que a gente quer ir lá na estação de trem para mostrar para vocês. Olha, aqui tem uma loja do Boticário, lá do Brasil. Diferente, né? Não sabia que tinha Boticário aqui na Espanha. Em Portugal eu sei que ela tem, trabalha com lojas próprias e revendedores, mas eu não sabia que era uma marca que tinha aqui na Espanha. Até mesmo porque a Europa, pessoal, ela é muito famosa por cosméticos. Então tem muitos cosméticos franceses e chegar uma empresa brasileira para concorrer aqui é difícil.
Olha, a gente está passando aqui na frente mais de um banco Unicaja e eu acho que nessa parte central a gente já viu mais ou menos uns 10 agências bancárias. Isso mostra, né, o dinheiro que circula aqui, né, porque é um centro comercial muito forte e é o que eu sempre gosto de mostrar para vocês aqui no canal. Pessoal, quem é o primeiro vídeo que está assistindo, a gente mostra cidades fora do radar. Eventualmente a gente vai mostrar Madrid, Barcelona aqui no canal, mas não é o nosso foco. A gente quer mostrar outras regiões que são extremamente incríveis, mas que normalmente são desconhecidas. E por falar em banco, quem quer já ir guardando dinheiro, fazer uma viagem, seja para Portugal, seja aqui para Espanha, para Europa ou por qualquer outro país, a gente tem a conta parceira aqui do canal, que é a conta Nômade. É uma conta em dólar, mas que você consegue, por exemplo, ver o seu saldo lá em euro. Então, Álvaro, estou pensando em viajar, já quero ir guardando um dinheiro, abre tua conta Nômade e com o nosso cupom Portugal40, vocês podem ganhar até $40 de cashback no primeiro câmbio de vocês. E a conta Nômade, por exemplo, se eu for num café qualquer aqui, eu consigo passar o cartão e aceito, porque é uma conta aceita em mais de 180 países e ela converte a moeda já na hora. Então não se preocupe que o dinheiro que você coloca lá é o seu dinheiro, porque não tem taxa de abertura e não tem taxa de manutenção. Então não se preocupem, não é uma conta burocrática, em 3 minutinhos você consegue abrir. Olha, me surpreende, eu pensei que não dava para subir nas muralhas, mas dá para caminhar. Vejo até gente fazendo exercício, né? Não dá para ver muita coisa além daqui da primeira quadra, porque esse tipo de arquitetura, né, da Espanha, ela tem esses prédios assim de 3, 4 andares que aí impede a visão, não dá para ter uma visão muito grande, mas surpreendente, dá para você caminhar aqui por onde os romanos montavam a guarda. E Álvaro, precisa de carro para viver aí na cidade? Bom, pessoal, a minha visão é que não, né? Como esse aqui que está passando aqui, a gente viu muito o que eles falam aqui, autobuses, ônibus ou autocarro. Agora tem que usar 3 termos aqui, o português do Brasil, o português de Portugal e aqui o espanhol. Aqui na região, como a gente está na Galiza, eles falam o galego, tá? Eles não se identificam exatamente como espanhóis, tá? Para eles são a região da Galiza, é o galego aqui. Então a gente fala Espanha, mas pelo sentimento aqui da região não é bem Espanha. Não precisa ter carro, né? A gente viu que tem uma quantidade grande, a gente gosta de andar mesmo, porque a gente gosta de ir mostrando os locais para vocês, mas eu acho que se a gente quisesse pegar um ônibus, um autobus para chegar em um outro lado da cidade, eu acho que rapidinho a gente consegue. A gente veio aqui na estação de trem, mas está em reformas, né? Tá podendo embarcar, tá funcionando direitinho, mas eles estão passando aqui por uma remodelação. Aqui facilmente você consegue chegar em outras cidades da região, como Vigo, tá mais ou menos umas 4 horas de distância de trem, mas você consegue chegar também em Ourense, Santiago da Compostela, La Coruña. Os bilhetes partem ali de 9 euros. Eu acabei de falar para vocês do galego, que o galego é uma língua muito parecida com o português. E eu vi uma placa bem ali, eu vou tentar filmar para vocês. Ela está dividida em 2. Um lado está falando em espanhol e outro lado está falando, eu não sei se é o galego, mas está falando em português mesmo, né? Porque as línguas são muito similares. Tanto que a Galiza, a gente vem para cá, a gente se comunica perfeitamente com quem vive aqui. A dificuldade é mínima. E eu achei interessante. Eu vou ver se eu consigo chegar para você ver a placa escrita em espanhol e escrita em português. Olha, de um lado está escrito ali, Desarrollo de la nueva área de transporte intermodal. Meu espanhol não é muito bom. Aí do ladinho está escrito, Desenvolvimento da nova área de transporte intermodal de Lugo e o seu contorno urbano. Ou seja, nas 2 línguas diferentes. E eu estou aqui com a minha mochilinha de pedreiro, que é a mochilinha da gravação, que os equipamentos estão todos aqui. Eu estava aqui nessa parte, pessoal, mas agora que eu vi que a nova estação é aquela lá, ó. Toda mais moderna, né? Esse investimento todo que eles estão fazendo naquela estação. Talvez isso aqui vai ficar mais como um suporte para aquela estação. E parece algo bem bonito, né? Espero que funcione, não seja igual a COP30, que eu sou do Pará, pessoal. Eu vi a COP30 lá em Belém, vi os comentários sobre os preços exorbitantes de comida, de estadia. Deu uma chuva lá, alagou tudo. As obras no Brasil, infelizmente, você vê é muito mais focada no desvio do que para beneficiar a população. Não sei se vocês concordam com isso. Quando tem obra grande aí na cidade de vocês, como é? Fica tudo perfeito, tudo você percebe que é mais um negocinho ali maquiado só para ir embora o dinheiro público.
Olha, aqui a gente consegue ver a dimensão do tamanho da cidade. Olha só, tem muito prédio, né? E ela não é plana, pessoal. Ela tem um certo desnível aqui. Então, para quem não gosta de andar muito, para quem tem certa dificuldade de se locomover, pode ser que tenha um pouquinho de dificuldade. Naquela parte central, não. Naquela parte central ali que a gente mostrou no início, ela é bem plana. Mas saindo um pouco daquela parte central, você já encontra esses desníveis. E eu quis mostrar essa imagem aqui para vocês terem a dimensão, porque é uma cidade ao mesmo tempo movimentada, mas não é aquela cidade que você vê todo mundo, sabe, correndo, buzina para todo lado, não é aquela cidade assim que está frenética. Não, é uma cidade, é até difícil definir, ela não chega a ser pacata, porque tem muita gente, é uma cidade tranquila, pronto, eu acho que é uma definição mais aproximada do que eu quero relatar para vocês. Olha, pessoal, em relação ao supermercado, a gente entrou aqui para ver uns preços, né? Os preços, na grande maioria, são parecidos, ó. Refeições prontas, 3 euros, aqui espaguete, macarrão bolonhesa, tudo 3 euros. A água a gente viu ali também 24 cêntimos, hambúrguer 2,85, pizza 2,99. Então são preços muito parecidos com que a gente está acostumado já lá em Portugal. Alguns itens são um pouco mais diferentes, mas de uma maneira geral, o supermercado não difere muito de uma região para outra. Olha, o arroz, por exemplo, um saco aqui de 1 quilo tá 1,30. Esse é o arroz que a gente encontra no mesmo preço lá em Portugal. A gente até ouve relatos que na Espanha você consegue fazer um supermercado maior, mas eu acho que é mais o poder de compra, né? Porque o salário mínimo aqui é maior do que os preços em si, pessoal. Porque macarrão, arroz, eu tô vendo tudo no mesmo preço, eu não senti tanta diferença. Não sei se o supermercado que eu tô, os preços são muito parecidos, a gente vai ver se vai em outro também, mas a grande maioria dos produtos que eu tô dando uma olhada aqui estão muito parecidos com o que a gente faz as compras semanais em Portugal. A gente aproveitou que estava no supermercado e já bateu a fome, aí a gente decidiu comprar isso aqui que eu não vi, é algo que eu não tinha visto, é o panini barbacoa, que eu acho que é uma massa aqui, tipo como se fosse uma canoa, mas com acho que queijo e bacon aqui. Bora ver se é bom. E bacon, só não tá melhor porque tá frio. Eu acho que é interessante você levar para algum micro-ondas, alguma coisa e esquentar, que aí deve ficar bem gostoso. É gostoso, parece muito uma pizza, massa de pizza, com molho de tomate, mas com a fome que eu tô tá muito gostoso, sim, vale a pena comer. Isso que eu mostrei para vocês já é fora da muralha, tá? O supermercado. E para vocês verem, olha, aqui tem uma plaquinha, ó. Aqui também se fala galego, que é o que eu relatei para vocês. Não é a identidade de, eu falo espanhol. Não, é a identidade de eu falo galego. Ali embaixo tem até uma placa informática. É o que eu tô falando, a gente não sente dificuldade de se entender, de ler placa, de se comunicar. A gente foi no supermercado, eu perguntei onde tinha banheiro, que é banhos, mas a atendente consegue entender a comunicação, ou seja, não é um bicho de 7 cabeças, não é como se estivesse no Japão, não é como se estivesse na Coreia. Se você vai se esforçando um pouquinho ouvindo, você consegue entender, tanto as outras pessoas falar, quanto as outras pessoas conseguem entender você. Olha, um outro exemplo de placa aqui, ó. Suas fotos ao instante, diretamente desde o Sumóvel. Ou seja, você consegue entender que imprime as fotos na hora e diretamente do seu telemóvel, né? É isso que eu tô falando para vocês. Você não sente uma dificuldade de encontrar algum local, pô, não vou conseguir me virar aqui. Bom, a gente consegue se virar perfeitamente bem aqui falando português. Claro que com o tempo é interessante se aprender um pouquinho da língua galega, falar um pouquinho também o espanhol, mas perfeitamente você consegue viver aqui sem ser nativo. Buenas tardes. Meio quilo de pechuga de pollo em filetes finos, por favor. Una te es poco y esta te pasa. Ok, pode. Así, las dos. Sim. ¿Algo más? Somente. Ok, Muchas graças. Pronto, pessoal, agora a gente vai passar aqui as compras do supermercado, que a gente comprou carne e hambúrguer, e vai fazer o pagamento com a conta Nômade, para vocês verem como é que funciona. 85 céntimos, 1 euro, 60 céntimos, 5 euros, 7 céntimos, 4 euros, 99 céntimos. Olha, deu 12,51 €.
Agora eu vou pegar aqui, ó, a gente digitalizou o cartão da conta Nômade e agora a gente vai finalizar aqui. É só aproximar aqui, ó, a conta Nômade. Pronto, o pagamento foi concluído e finalizou. Pronto, pessoal, foi bem simples, ó, debitou 12,51 € da minha conta no supermercado Frois, mas foi bem simples. E é isso do dia a dia que eu gosto de mostrar para vocês. Você indo no supermercado, você indo comer alguma coisa, é isso que eu gosto de passar no canal para vocês. A nossa realidade, a realidade de quem vive aqui nessas cidades. E a conta Nômade facilitou muito o meu dia hoje. Ah, mais uma curiosidade para vocês, pessoal. Isso aqui é os Correios. Então, se você quer mandar uma carta para a região da Galícia, aí você coloca aqui a sua carta. Se quer ir para outros destinos, aí você coloca aqui a sua carta. Se você quer mandar aqui para Lugo capital mesmo, aí você coloca aqui, né? Legal, assim, tem uma dinâmica diferente. A gente parou aqui na frente de uma imobiliária para a gente dar uma olhadinha e conversar um pouco sobre os preços. Né? Olha, por exemplo, a gente viu aqui, olha, esse aqui são 3 habitações e 2, acho que é casas de banho, né? 2 banheiros. E tá 157 mil euros, são 109 metros quadrados, é bem grande. Tem outro aqui, ó, de 128 metros quadrados, que são 4 habitações e acho que são dois banheiros, né? Foi vendido por 140 mil. Esse aqui é mais pelo tamanho, né? 118 mil euros, né? Porque é só um loft, é só um espaço inteiro. Mas são 93 metros quadrados, é muito maior que muito apartamento por aí, 118 mil euros. E assim, pessoal, uma cidade de 100 mil habitantes já tem muitas opções de apartamentos, né? Mas eu vi que tem apartamento, você encontra, por exemplo, um apartamento de 3 quartos aqui por 130 mil euros, um apartamento de 2 quartos por 110 mil euros, um apartamento de 1 quarto, né? Você encontra ali abaixo dos 100 mil euros. Claro que depende muito da zona, se é muito mais afastada, se não tem elevador, se é um prédio mais antigo. Isso que eu estou passando para vocês é só uma média. Mas o que eu acho interessante, e novamente eu fazendo o comparativo com Portugal, os preços aqui se encontram preços muito mais baratos da habitação do que atualmente lá em Portugal. Portugal, nos últimos anos da União Europeia, se eu não me engano, foi o país, ou deve estar ali no top 2, que mais aumentou o preço dos imóveis. Então assusta um pouquinho. O aluguel aqui, por exemplo, eu vi apartamento de 1 quarto ali, 500 euros, apartamento de 2 quartos, 600 euros, apartamento de 3 quartos ali tinha a opção de 700 euros, mas eu vi até mais barato. E se for fazer um comparativo com o salário mínimo, já não pesa tanto quanto pesa em Portugal. Então é só para você ficar atento, né, fazer esse comparativo para ver o que está valendo e o que não está valendo. Novamente, os vídeos que a gente faz, pessoal, não é para você largar tudo, não é para falar mal de um país ou outro, é só para ter o comparativo, principalmente porque aqui é um canal de imigração, né, para você ter o comparativo do que, né, onde o seu salário vai valer mais, onde você vai ter uma vida mais estável, onde você vai ter uma vida um pouco mais fácil, mais difícil. É por isso que a gente faz esse comparativo e gosta de mostrar os preços para vocês aqui também. E vale a pena lembrar que a gente não está numa aldeia assim isolada para os preços estarem nessa faixa, né? A gente está numa cidade forte, com comércio forte, com muito movimento. Ó. Essas ruas aqui que a gente voltou aqui para a parte central, é cheia de comércio. Então é uma cidade viva. Então você não está pagando barato porque está morando lá no meio do mato, numa ruína. Não, você está pagando um pouco mais barato, mas está numa cidade uma cidade com muito movimento, né? Que você vai sair, você vai encontrar todos os tipos de loja, todo tipo de serviço. Falando agora um pouquinho de ensino, né? Vocês estão vendo aqui, eu ouvi um barulho aqui, eu acho que é o sinal. Olha a carrada de meninos saindo daqui. Isso aqui parece ser uma escola para alunos mais novos, mas para vocês verem, a gente já passou por uma escola secundária aqui também, então sinal que as escolas aqui também têm vamos dizer, uma estrutura legal para atender todo mundo, né? E tem muitos jovens, né? Não é ali um punhadinho de jovens na cidade, não, é muito menino para fazer barulho aqui. Olha, pessoal, agora falando um pouquinho da saúde, né? A gente está no Hospital Quirónsalud. E eu vi que tem mais um outro hospital também universitário, só que é por outro lado da cidade. Em relação à saúde, pelo que eu pesquisei, a saúde aqui na Espanha, ela é muito forte.
A gente tem relatos de amigos também que moram aqui na Espanha que já necessitaram, né, da assistência de saúde e tiveram uma experiência muito boa. Os 2 hospitais que eu pesquisei estavam com nota aproximada de 4 estrelas do total de 5 do Google. Então eu acho, a minha visão das pesquisas que eu fiz e com a experiência que as pessoas passam para a gente, que a saúde aqui na Espanha, na região da Galiza principalmente, é muito eficiente. Mas se alguém está vendo esse vídeo, mora aqui, deixa um comentário também, passa a sua experiência para a gente entender como é que está funcionando hoje a saúde aqui, se realmente os hospitais dão conta de atender a população. A outra coisa interessante para falar para vocês, ali atrás vocês estão vendo o prédio da Polícia Nacional, que é a polícia daqui. Eu fiz uma pesquisa com os principais índices de segurança das cidades aqui da Espanha e eu montei um rankingzinho, né? Então aqui a cidade de Lugo, do total de 10, que 10 sendo a cidade mais segura e 0 sendo a cidade menos segura, ela fica com uma nota de 9,3, que é uma cidade já nos níveis de segurança muito alto, né? Isso eu fiz pesquisa em vários sites, peguei alguns índices e comparei com as cidades aqui ao redor. Comparado, por exemplo, com Madrid e Barcelona, que são cidades mais famosas, que ficam ali com uma nota perto de 6. Mas, por exemplo, tem outras cidades como Vigo, La Coruña, que tem a nota mais baixa. Então, 9,3 eu acho uma nota muito alta. Não que não aconteça nada, porque acontece sim, a maldade está no ser humano, acontece isso, acontece furtos, acontece invasões, acontece violência doméstica em todo canto, né? Mas eu só estou fazendo um comparativo geral, aqui é uma cidade segura. De fora aqui é muito bonita essa muralha, né? E alta pra caramba. Ó, eu vi aqui, ó, campus universitário direto. Aqui é uma cidade universitária, por isso que vocês estão vendo tantos jovens na filmagem, né? Uma cidade viva. A gente viu vários cursos aqui, como enfermagem, administração, se eu não me engano eu vi veterinária também. Eu vou deixar no link, eu sempre gosto de deixar no link também a universidade. Vai que você está pensando em estudar, vai que você está pensando numa mudança futura, você e os seus filhos, que daqui a pouco vão estar na universidade. Então vocês podem fazer essa pesquisa aqui. A gente ia mostrar já a praça para vocês aqui, mas antes a gente parou rapidinho para mostrar que aqui em Lugo tem um espaço exclusivo e específico para os motorhomes, para as autocaravanas. A nossa está parada bem ali e tem muitas outras. Ontem, quando a gente chegou à noite, estava cheio aqui, tinha muitos mais. E o legal é porque também, bem ali, ó, tem um ponto de manutenção. Ou seja, você pode descartar água, pode abastecer a sua água com água limpa, pode descartar água suja. Então dá para passar uns bons dias aqui, caso quem esteja de motorhome, quem esteja pensando em alugar, dá para ficar um tempinho aqui legal e curtir a cidade. Olha como o outono é bonito, né, pessoal? A gente tá aqui já no meio pro final de novembro, as folhas tudo amarelinha, grande parte já caiu, é um clima legal. Aqui a temperatura média na cidade fica em torno de 5 a 27 graus de média anual. Hoje a gente pegou perto de 5 graus aqui, tava muito frio. Na hora que a gente começou a gravar para vocês, a galinha tava com os dedos tudo já encriqueado assim, de tão frio. Eu também tava sempre com as mãos dentro do casaco. Então fica um clima frio, tá? Quando tá no outono, inverno, se prepare para um clima frio, mas é um climinha gostoso. Você coloca um casaco aqui, fica bem confortável. A Aline até falou que aqui parece muito o ambiente quando ela tá jogando Hogwarts Legacy do Harry Potter, né? Que ela anda lá pelas estradas assim e fica com esse clima igualzinho como tá aqui. Pra quem não sabe, a Aline já é fã de videogame. Ela assiste gameplay de videogame comigo, joga também só ela, assiste desenho, assiste Naruto. Ensinei ela a assistir Naruto, ela assiste One Piece também. Então eu acostumei já ela a ter essa cultura mais nerd, essa cultura mais geek.
Bom, pessoal, vocês estão vendo tudo clarinho, assim, tudo bonito, mas quando a gente acordou de manhã cedo para gravar isso aqui, a gente não conseguia ver daqui pro outro lado aqui desse laguinho, porque tava uma neblina tão forte que a gente pensou, putz, o dia vai ser perdido, a gente não vai conseguir. Parecia muito filme de terror. Parecia um filme de terror, assim, a gente tava andando aqui, olhava para um lado, não via, e não tinha ninguém, não dava para enxergar ninguém. Olhava para um lado, olhava para o outro, assim, caramba, cadê todo mundo? Mas, graças a Deus, abriu o sol e a gente conseguiu gravar para vocês. Queria agradecer os membros aqui. Não, Álvaro, só não vai esquecer. O pessoal esperou o vídeo todo até agora para isso. Me diga, você moraria ou não moraria? Ah, já sabe, pois é, na hora que você começou a falar, eu já me lembrei que vocês gostam que a gente faça a avaliação se a gente moraria ou não, né? No decorrer do vídeo a gente já vinha conversando aqui, eu e a Aline, e Lugo é daquele tipo de cidade que tem muita gente, tem muito serviço, mas ao mesmo tempo, como não é uma cidade muito falada, ela tem o seu turismo, mas não é aquela cidade cheia de gente. É a própria população que está aqui, que está fazendo as suas coisas, que está se divertindo, que está passeando, os estudantes indo de um lado para o outro. E isso dá um charme, como eu já falei para vocês, de uma cidade tranquila, de uma cidade bem do interior. Não dá aquela visão de que está todo mundo com pressa, correndo para fazer alguma coisa. Não, é uma cidade assim, bem gostosa de morar. A gente gostou muito do clima, a gente gostou do que a gente viu andando por aqui. Não tem como mostrar tudo para vocês, pessoal, porque é uma cidade de 100 mil habitantes, é uma cidade extensa, né? Mas a gente quis mostrar pelo menos aspectos principais para vocês. A essência, né? A essência mesmo do que vocês vão encontrar. E fazer o convite exatamente para vocês, se vocês tiverem a oportunidade de virem conhecer aqui a cidade. Queria agradecer aos padrinhos e madrinhas, agora sim, do canal que apoiam a gente financeiramente. É só você clicar aqui no botão Seja Membro e apoiar a gente. E espero que a gente tenha conseguido mostrar um pouquinho de Lugo aqui, eu e a produção, para vocês. E vejo vocês no próximo vídeo. Até mais, pessoal. Um beijo.